Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, não é? Bom, gente, hoje eu tô aqui para atender a vários pedidos, a vários questionamentos em relação por que minha máquina tem um ponto solto, ponto frouxo, feio, é irregular, um maior que o outro e tal, né? Bom, então eu vou passar umas dicas e vou explicar para vocês o que pode estar acontecendo, né? Ou seja, nós vamos regular a qualidade do ponto da sua máquina de costura e deixar sua costura 10, top, chique no último, tá bom? Então vamos lá, vamos regular a qualidade do ponto da sua máquina de costura. Eu estou usando uma Eugene, né? Mas no caso serve para Singer, para Vigorelli, para Pifaf, para todos esses tipos de máquinas, digamos, pretinhas, né? No caso. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que você tem que conferir: passagem de linha. Você tem que conferir se você passou a linha corretamente, tá bem? Antes de tudo, ver se você colocou a agulha do lado certo, na altura certa. Você lembra quando eu faço a aula de manuseio das máquinas? O que eu falo? Quando você for colocar a agulha, você tem que colocar a agulha e apertar, certo? O prendedor. Não colocar a agulha, soltar e apertar o prendedor. Por quê? Porque a agulha tem que ficar na altura correta dela para dar a altura correta e a distância correta quando a lançadeira passar para pegar a linha de baixo. Correto? A linha de cima, correto? Então você coloca a agulha, aperta o prendedor e depois você solta a agulha. Porque se ela descer um pouquinho, ela vai sair fora do ponto. Então isso também pode ser que dê ponto feio, ou às vezes até que nem dê o ponto. Tá bem? Outra coisa, você tem que passar a linha correta na caixa de bobina. E também fazer uma coisa. Ó, por exemplo, a passagem da linha na caixa de bobina, como eu sempre falo, mas não custa nada falar de novo. Você passa nesse vãozinho aqui, ó, certo? Aqui e vem aqui com ela para cá e ela sai aqui, certo? Aqui no canal nós temos um vídeo para explicando como que faz para passar corretamente a linha na caixa de bobina, né? Como que faz certinho para você passar certinho a linha na caixa de bobina e a regulagem. Mas no caso dessa aula que a gente está dando agora, dessa demonstração, eu estou explicando para vocês o que? O ponto de cima tem que bater com o ponto de baixo, ou seja, o ponto de cima ele tem que estar em sincronia com o ponto de baixo. Eles têm que estar praticamente na mesma passada. Então, por exemplo, se você tiver com a caixa de bobina desregulada e com o ponto do tensor da linha de cima regulado, o que acontece? Não vai adiantar. Então, por exemplo, o que comanda o tensor? Quando a linha de cima comanda, o tensor comanda a regulagem do tensor, comanda o ponto de baixo. E a regulagem da caixa de bobina comanda o ponto de cima. Então, por exemplo, se tiver frouxo, não vai bater. O ponto vai ficar ruim. Então, por exemplo, se o seu ponto estiver em cima ruim, é aqui que você vai regular, na caixa de bobina. E como que você regula? Aqui nesse parafusinho. Nesse parafusinho, você vai girando ele em sentido horário, mas ó, é uma mínima coisa. Você coloca um quarto de volta aí, porque esse parafusinho, ele é muito pequenininho, ele tem duas roscas esse parafusinho, pra você ter uma ideia. Então, aperta bem devagarzinho, primeiro para não espanar e depois, quando você for soltar esse parafusinho dela, da caixa de bobina, muito cuidado, porque se você perder esse parafusinho, se ele cair no chão, você não acha ele mais. Ele é muito pequenininho. Então, e outra coisa também que eu falo, ache uma ferramenta certa, uma chave de fenda que caiba certinho aqui nele para você poder fazer o giro, nem maior nem menor, tá bem? Para você fazer essa regulagem. Então, lembrando, a tensão do ponto de cima é regulado na caixa de bobina. A tensão do ponto de baixo é regulado no tensor. Quando o seu ponto está frouxo embaixo, aí meu ponto está frouxo embaixo, é aqui que você regula, no tensor. Então você tem que verificar a passada da linha, se você colocou a agulha também do lado certo,
né? Você tem que ver se a sua máquina for uma Elgin, você coloca a agulha com a parte chata para dentro. Se a sua máquina for uma Singer, você coloca a agulha com a parte chata para fora. Existem exceções, mas via regra é assim. Também a Vigorelli para dentro a parte chata. No caso da Elgin, da Vigorelli, você coloca a linha de fora para dentro. No caso da Singer, você coloca de dentro para fora. Tá bem? Outra coisa também, uma dica importante. Quando você passa a linha no tensor, você tem que verificar se a linha foi passada corretamente dentro do tensor. Porque às vezes você passa ela por fora e acha que passou e não passou. E outra coisa, existem máquinas que você faz esse movimento e libera aqui a tensão. Você tá vendo? Ó? Quando eu ergui a barra do calcador, você tá vendo? Ele liberou uma tensão ali, ó. Ele mexeu no tensor. Eu vou dar um close e vou mostrar para vocês, ó. Olha o tensor ali, ó. Ó, tá vendo? Eu mexi na barra do calcador. O que ele fez? Ó, eu ergui a barra do calcador. Então, quando você ergue a barra do calcador, fica mais fácil para você passar a linha dentro dos pratos de tensão, porque a linha vai entrar mesmo. Quando você faz isso, você pode até passar, mas eu peço que se você não tiver esse mecanismo, é esse botãozinho, é esse pino que faz, ó. É esse pino, vou mostrar o que faz esse movimento do tensor, esse alivio do tensor. Quando o tensor, eu peguei um tensor para mostrar para você, tá? Peguei um frontal para mostrar para você. Aqui dentro tem um pininho, ó, que é esse pininho aqui, tá? É esse pininho aqui. Se você não tiver, a gente tem ele para venda aqui na nossa página. Lembrando vocês que a nossa página está à disposição de vocês lá no Mercado Livre. E o link tá aí, ó, pertinho de você, na descrição desse vídeo. Entra lá, dá uma olhada em nossas antiguidades. Nós temos lindas antiguidades, temos máquinas lindas antigas lá de costura e temos peças para essas máquinas de costura, tá bem? A gente está à disposição para atender você da melhor maneira possível. Visita a gente lá, pega o link e entra lá, tá bom? Então é o seguinte, quando você levanta aqui a barra, quando você levanta essa barra de tensão aqui do calcador, ela faz o quê? Você levanta a barra, ela aperta, quando você levanta a barra, ela faz esse movimento aqui e ela aperta esse pino. Ela aperta esse pino, ela alivia a tensão aqui, ó. Então quando ela faz isso, ó, ela empurra esse pininho, ó. Tá vendo? Ó, aliviou a tensão. Por quê? Porque você, quando passar a linha, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou tirar a linha daqui e vou mostrar para vocês, ó. Tá erguido, certo? Tá baixado, certo? Então ela tá com tensão. Então, olha como ela vai ficar mais difícil para passar, ó. Tá vendo? Ela não passou inteira. Agora olha se eu ergo. Tá vendo? Ó, é automático. A linha praticamente vai para dentro, ó. Eu vou erguer, ó. Viu? Ela aliviou a tensão. Então a linha foi completamente dentro dos pratos, entre os pratos. Se a linha não ficar entre esses pratos de tensão, aí você vai ter problema. Outra coisa, não está conseguindo regular a tensão? Limpa o tensor, desmonta o tensor. Aqui no canal tem um vídeo explicando como que você faz para desmontar o tensor e fazer a limpeza do tensor com um bombriozinho. Porque às vezes sua linha pode estar ficando enroscada aqui dentro, quebra a linha, não dá regulagem de tensão, tá bem? Então, vamos lá, vamos passar a linha aqui agora, passar a linha corretamente, né? Deixa eu passar ela aqui, vou deixar aqui. O que você faz para testar a tensão dela? Você baixa ela aqui, baixa a barra do calcador, né, de tensão, alavanca e vai puxando e vendo a tensão que você acha que tem, ó. Ó, se você tem uma tensão, eu tô puxando, tá vendo? Eu dou mais tensão aqui, ó, ela vai segurando, ó. Quanto mais tensão eu der, mais o ponto vai ficar apertadinho lá. Então, ó, vou liberando e a tensão daqui tem que ser praticamente a mesma tensão daqui. Porque elas trabalham em harmonia, em sincronia. É assim que você vai conseguir um ponto bonito em cima e embaixo. Então, eu vou passar a linha aqui agora. Deixa eu voltar um pouco essa linha aqui. Eu vou passar a linha nela e a gente vai fazer um teste na costura, tá bem? É assim que você tem que fazer. Vai testando a tensão das duas. Se você vê que seu ponto tá ruim em cima, aperta a tensão na caixa de bobina. Aperta o parafusinho lá. Se você vê que seu ponto tá ruim embaixo, aperta a tensão aqui no tensor de cima. Tá bem, da linha? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer uns pontinhos aqui. Eu vou soltar um pouquinho para poder passar mais fácil. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode ser que eu não tenha
deixado de explicar alguma coisa, mas se tiver dúvida, é só entrar em contato com a gente aí pelo YouTube, tá bem? Deixa eu passar aqui a linha. Passou. Então vamos lá. Bom, conferiu a tensão? Viu se a linha está passada corretamente aqui por dentro dos pratos de tensão, certinho? Se ela não está por fora, porque não adianta nada se ela estiver por fora, correto? Testou um pouquinho a tensão, puxou a linha, viu se está certinha? Embaixo está reguladinha? Então agora a gente vai passar e vai dar uns pontos para ver como que está o ponto dela aqui, tá bem? Vamos testar essa máquina. Ó, como eu falei, lembrando, essa regulagem serve para Singer, para Vigorelli, no caso para Eugene que eu estou fazendo, serve para Pifaf, para Leonan, serve para Olímpia, serve para todas essas máquinas pretinhas, tá bem? Então vamos lá, vamos bater uns pontinhos aqui e ver como que tá o ponto. Ó, o ponto tá certinho, aqui é um negocinho do tecido, o ponto tá certinho, tá bem? O ponto tá certinho, ó. Tá? O ponto tá certinho. Eu vou soltar o tensor pra gente ver como que a linha vai ficar embolada embaixo. Ó, eu vou soltar um pouco o tensor. Vamos fazer o ponto aqui de baixo. Olha, tá vendo? Como que embolou o ponto? Olha lá o ponto todo embolado, ó. Ó. Embolou todo o ponto. Ó, o primeiro ponto que eu dei foi esse. Correto? E o segundo ponto foi esse. Então, por que ele embolou aqui? Porque está desregulado no tensor. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e regulo no tensor, dou uma apertadinha e eu vou testando. E vamos ver agora como que vai sair o ponto. Eu vou bater bem do lado aqui, para a gente ver como que vai sair. Olha a diferença. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os três pontos, ó. Tá vendo a diferença? Aqui já é o ponto já regulado. Olha como ele tava, como eu bati o primeiro, depois eu fiz o teste soltando o tensor e depois eu fiz o teste agora regulando o tensor. Então, é o seguinte, para que a sua máquina tenha um ponto em cima, embaixo, alinhadinho, igualzinho um com o outro, a regulagem que tem que ser feita é no tensor e na caixa de bobina. Se você não tiver essa regulagem, você não consegue fazer um ponto bonito. Ó. Vamos lá, ver como ficou? Nós costuramos por cima daquele ponto ruim, mas acho que vai dar pra ver. Então vamos lá. Vamos conferir aqui. Vamos lá. Vou cortar essa da linha. Ó. Então, tá vendo? Ponto como ficou? Alinhadinho, certinho. Olha aqui. Então aqui é aquele ponto que a gente testou, certo? Ponto ruim. O resto é o ponto que foi reguladinho certinho. Então, lembrando, regulagem do seu ponto de baixo, tensor na parte de cima, regulagem do ponto de cima da máquina, caixa de bobina, é ali que faz a regulagem do ponto de cima, tá bem? Então, quando o seu ponto estiver frouxo, é esse procedimento que você tem que fazer para regular. Mas lembrando, se você não tiver feito a passada da linha corretamente, se você não tiver colocado a linha corretamente dentro dos pratos de tensão até o final para que ela sofra essa tensão e essa regulagem, se a regulagem da caixa de bobina não tiver reguladinha a linha lá, a pressão da linha lá naquela molinha, naquele parafusinho, e se ela não tiver passado corretamente a linha na caixa de bobina, como a gente explicou aqui, e para tudo isso aqui a gente tem vídeo separado aqui no canal, você não vai ter um ponto bonito. Tá bem? Bom, então essa foi a dica para você resolver o problema do seu ponto frouxo, do seu ponto feio, do seu ponto irregular da máquina de costura.
e para que você tenha uma costura linda, top aí, nota 10, chique no último, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de como regular a qualidade do ponto da sua máquina de costura e ter uma costura top, tá joia? Um abraço, pessoal!